Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Ben-Hur. E eu sou Marcos Santos. Nossa, a sincronia é perfeita, eu adoro esses jovens aqui. Antes de a gente falar do tema de hoje, do convidado de hoje, quero lembrar que Marcos, lembra disso aqui, ó? Tô com a minha caneca exclusiva do DevSecOps Podcast. Poucos têm essa caneca mágica, porque quando você põe o quentinho aqui, ela vai transformando. Mas ela tá toda surrada já, tá vendo, ó? Quem tava no vídeo aí, ó. Eu tenho a minha ainda, a minha tá no armário. Tá toda surrada, já tá funcionando ainda, mas tá toda surrada, tadinha. Bom, enfim. Pessoal, a gente tá com um convidado bacana aqui hoje, mais um desses guerreiros que eu conheci no Twitter, né? Porque o Twitter a gente sabe que não é muito salubre. É o caos na Terra, né? Aquele lugar ali, mas enfim, alguns ainda fazem um trabalho legal lá. Então a gente teve o Sushi, né? Lembra do Sushi? 2, 3, 4 episódios atrás que a gente gravou com ele. Uns 4 pra trás. 4 pra trás. A Marina, né? Também 2, 3 episódios pra trás aí. Enfim, uma galera boa lá fazendo um trabalho fantástico. E o Ronaldo Costa, creio que não nos decepcione, Ronaldo. Continue nesse caminho. Seja muito bem-vindo, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que não é tão fácil achar agenda, mas a gente conseguiu. Mais uma vez, obrigado. Se apresenta pra galera, fala quem você é, de onde você veio, pra onde você vai. Fica à vontade. Ok, pessoal. Obrigado mesmo aí pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui com esse seleto time, né, de profissionais de mercado, com um grande know-how de carreira aí de segurança. Espero aprender e contribuir um pouquinho aqui com vocês. Bem, eu venho de uma carreira talvez um pouquinho diferente, não sou do mercado de AppSec propriamente dito, mas tenho vieses de Blue Team e AppSec, mas eu sou mais focado em segurança de perímetro, Cloud Security e agora no advento da segurança de AI. Eu morei no Brasil até 2023, tá? Trabalhei em vendors de mercado, alguns vendors, e agora estou aqui pela Europa trabalhando num mercado um pouco diferente, porque o que aconteceu? Eu sempre tinha a visão do vendor vendendo alguma coisa, e eu queria agora ter a visão do cliente implantando essa solução do vendor. Então, meio que um pequeno shift de carreira aí, baseado também na possibilidade de emigrar com uma certa vantagem, entre escolher continuar num vendor no Brasil e vir para uma empresa grande portuguesa e irlandesa, eu optei por isso para também ter essa visão do cliente, ou seja, eu estava pelo menos aí há 8, 10 anos vendendo soluções. Agora eu quero ver o cliente, na minha visão, implantando a solução e melhorando sua postura de segurança, seu compliance e a maneira como a aplicação é entregue de maneira segura, ou seja, apoiando vocês de AppSec. Boa. Marcos, acho que a gente tem uma história parecida, né? A gente sempre foi de cliente, aí a gente se juntou à Nova 8, 5 anos já de Nova 8, que é patrocinador aqui do nosso podcast, é onde a gente começou a vender soluções, né? O Marcos, grande pre-sales engineer, tinha que manjar de tudo e mais um pouco para poder vender para os clientes, né? E depois agora a gente, de novo, ainda apoiando a Nova 8, mas também com um pezinho no cliente, que é tentando comprar soluções e vendo o que faz sentido, né? Comentários, Marcos, sobre isso? O comentário foi que foi a Nova 8 que deu a chance de conhecer o Ben-Hur também, né? O Ben-Hur ali tava comprando uma solução num dos clientes, foi lá que eu tive a chance de conhecer ele ali. Pergunta é a seguinte, ajudou pra caramba. O Ben-Hur comprou de você? Essa é a pergunta. Comprou. Boa. Comprou, por isso que tá aqui no podcast, cara. Ou então compra ou a gente traz pra cá. Então fez a cota. Isso que é bom. Bom do PC Gini que tem a cota pra fazer pra ter aquela alegria no fim do mês. Bateu a meta. E até uma história engraçada que o Ben-Hur ajudou a fazer um tuning ali pra Python na ferramenta de SaaS que a gente tava vendendo. Então ele criou lá vamos chamar assim, de um webgoatzinho ali pra Python. A gente teve que fazer um tuning para poder identificar as vulnerabilidades que o senhor Ben-Hur aí criou. Então foi bem uma troca bem legal. Monstro sagrado. Um monstro sagrado. Boa. Foi uma etapa divertida, mas deu tudo certo, cara. Foi. De longe, assim, a Nova 8 ali era de longe a mais preparada
para a posição. Né? De longe, assim. De longe, não tinha... Boa. De segundo colocado na época. Já que a gente tocou nesse tema, então eu já vou falar aqui dos nossos parceiros, né? Vou começar aqui falando dos parceiros que incluem a Nova 8 e a Checkmarx, né? Que são especializados em segurança de sistemas de código seguro. E o link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br, senhores, devsecopspodcast.com.br, novo site no ar. Tá uma semana aí que eu publiquei, novo site no ar, mais moderno, mais bonitinho, dá um trabalho do caralho, mas tá bonitinho, tá mais decente do que aquele antigo lá, enfim, o antigo tá no ar, porque para migrar todas aquelas informações lá dá muito trabalho. Então a temporada nova, na temporada, sexta temporada agora pra frente, a gente já tá com um site novo, e os episódios da temporada anterior estão no site antigo ainda, mas devsecopspodcast.com.br. Convido-os a acessar e dar uma olhada lá como tá bem legal. Lembrar também que se você está buscando soluções de AppSec em geral, a DigitalOcean tem um portfólio completo para você. E se você já se perguntou se está sob ataque, se algum dado de informação sensível foi roubado, ou se ainda você está sob risco, a Purple Bird Security tem as respostas para você. Falem com a Purple Bird Security e não se esqueça de ver o nosso site novo que tá, mano, tem um trabalho a fazer. Então acessa lá só para pelo menos contabilizar no Analytics aqui para que a gente tenha acesso e o site tá bonitinho. Bom, vamos entrar de cara já no tópico de hoje, que eu queria falar de uma maneira geral, a gente faz um panorama, né, assim, de ferramentas, práticas, soluções, enfim. E hoje a gente fala muito de cloud, e eu lembro que... Lembro não, né? Não tanto tempo atrás. Falava-se muito de monitor your application from code to cloud. Né? From C2C, from cloud to cloud. E virou um termo bem legal, muitos vendors usando isso, e faz sentido. Né? Você está codando ali na raiz dos problemas, vamos falar assim, até a sua aplicação em produção na cloud. Né? E o Ronaldo, que tem esse background, né, de vendors e agora de cliente, a gente estava no offline aqui falando, né, tem um background legal sobre isso, né Ronaldo, que está mudando um pouco essa visão, né, em vez de code to cloud, o que está vindo agora? Conta um pouquinho pra gente disso aí. Uma ótima observação de vocês. O que acontece? Quando a gente fala de cloud security hoje em dia, voltado inclusive para a nuvem pública, para a nuvem híbrida, ou seja, você está falando basicamente de proteger esses workloads que estão executando fora da sua casa, ou seja, a cloud simplesmente é um computador de alguém, o data center de alguém. E a pessoal não deve ter muita experiência, mas quando você joga os seus workloads para a cloud, existe uma coisa muito importante chamado responsabilidade compartilhada, que é um termo que os provedores de nuvem têm, que quem é responsável pelo quê? Ou seja, é um grande entendimento de que fui para a nuvem, estou seguro, fui para a nuvem, tudo está configurado corretamente, fui para a nuvem, meus problemas acabaram. Por quê? Porque o provedor de nuvem diz que ele só é responsável pela proteção dos ativos dele, do serviço que ele entrega. Por exemplo, um cluster Kubernetes executado como serviço. Esse provedor ele só é responsável por essa camada dos nodes e a camada de orquestração. Mas o pod, a entrega do serviço, se está com certificado, se secret está exposto, isso é tudo sua responsabilidade. Tendo isso em vista, as ferramentas de cloud, elas apoiam no lado do cliente. Ou seja, detectar se esse pod tem ou não tem vulnerabilidades, detectar se um usuário da nuvem está com excesso de privilégios, detectar se, por exemplo, você criou uma secret num provedor de nuvem e chumbou ela no seu código para ter acesso a algum serviço. Tudo isso é o que os serviços de SNAP, ou seja, de proteção da nuvem fazem. Uhum. Até um recente passado, para não ficar muito prolixo, até um recente passado, o discurso de todos os vendors era exatamente isso. Proteja a sua aplicação desde o desenvolvimento até a sua execução, ou seja, criando o que nós chamamos de DevSecOps, que é um termo bastante falado aqui. Uhum. Ou seja, agregar segurança desde o momento que você está desenvolvendo, e aí vem as soluções que você ofereceu muito bem, de SAST, DAST, SCA, criar SBOM, avaliar licenciamento de pacotes e por aí vai. Mas percebemos agora, nesse início de 2025, para criar uma hype nova, que
o mundo é feito de hype, e alguns vendors estão trocando um pouco essa abordagem. Não é mais Code to Cloud, is Code to SOC. O que seria Code? Qual é a diferença disso? A diferença é que você tinha uma abordagem onde que uma equipe era dedicada ao Cloud Security, gerando as políticas e respondendo até certo ponto e apoiando o SOC na resposta a incidentes, no desenho de mapa de risco e na análise de ameaças. Só que agora esses provedores estão mudando um pouco a figura. Ou seja, colocar ao SOC a responsabilidade de gerir a solução da nuvem, de receber os incidentes, de fazer o primeiro tratamento. A modelagem de ameaças continua sendo uma equipe dedicada de Cloud Security, mas, ou seja, há um movimento de colocar mais responsabilidades ao SOC de gerir segurança da nuvem, para você ter um single pane of glass. Qual é a justificativa disso? É que as soluções de CIEM e de monitoração já tem diversos sensores vindo de todos os lugares. Se você não configura corretamente a solução de nuvem para enviar esses sensores ao CIEM, você pode ter um blind spot, você pode ter uma zona cinza ali. Então eles estão tentando acabar com essa zona cinza, incluindo na ferramenta de SOC o Cloud Security. Vai deixar de ser dedicado, vamos pensar assim, ou seja, eu vou deixar, para alguns vendors, eles vão deixar de oferecer Cloud Security como um produto e sim vai virar uma feature do EDR, XDR, XOR, XIM e por aí vai. Ou seja, que é o famoso CDR, que é o Cloud Detection Response. Rapaz do céu, pra mim é uma novidade, porque literalmente a gente vem nessa briga, né, ao longo desses anos, que é assim, ó, você começou, tudo bem, essas práticas não vão morrer, né, você tem lá a lista de requisitos, né, faz lá sua modelagem de ameaça, faz lá sua análise de requisitos de segurança, enfim, aí você vai começar a codar, legal, você vai escanear o código, nem você falou muito bem, vai olhar as bibliotecas ali, licenciamento e tal, e a partir do momento que você entrega isso, é o que você falou, não é que se perde o controle, mas vira um outro universo. Você tem um universo de código e você tem um universo de aplicação em produção, né? Benhur, que tá aí trabalhando numa gigante, né? Sabe muito bem disso. Uma vez que você entregou, cara, quantos workload tem lá, o que tem naquela cloud, e muitas vezes o dev não tem essa visão. Cara, entreguei minha aplicação, tá aqui, como é que ela vai rodar lá não sei aonde? Não sei nem onde vai rodar, são outros 500, né? A responsabilidade não é mais minha. E essa visão aí de vendors, né, de falar, cara, a gente vai continuar fazendo isso, mas assim, lá na frente a gente tem que focar em monitorar, né, ter toda essa visibilidade para justamente quando tiver um problema, e ele haverá problemas, a gente pegar isso o quanto antes. Você falou muito bem, né? Se você deixa de conectar no seu CIEM, você tem um blind spot. Mas se agora a sua cloud já é o seu CIEM, entre aspas, você não tem mais esse pedacinho de plugar ou não plugar. Já tá lá, já é embutido, você já consegue ver tudo. E isso traz um benefício muito grande. Cara, gostei dessa abordagem aí. Pessoal, comentários? Marcos, Benhur, comentários sobre isso aí? Eu gostei, hein? Tem minhas dúvidas, mas gostei. Não. Cara, nós temos ali duas partes, né? Uma parte eu tenho todas as minhas soluções rodando dentro dos meus workloads, né? E isso tá bem configuradinho, tipo um CloudWatch bem configuradinho, um CloudTrail bem configuradinho, para que eu consiga, em algum lugar centralizado, ver o que está acontecendo, né? E por outro lado, tem a correta configuração, o bom e velho, né? O bucket público, o bom e velho tá encriptado os EBS, o bom e velho. Só que uma coisa, por exemplo, você saber que um EBS foi atachado a uma outra instância que não deveria ter sido atachada, por exemplo, né? Ou que um segredo ou, por exemplo, mudaram a regra de AM sem que eu fiquei sabendo, né? Como é que se conecta dentro do fluxo de estratégia, de desenvolvimento, essas duas partes, né? Isso é contínuo, uma depende muito que venha antes da outra. Como é que tu vê essa integração entre hardenizar corretamente para poder você levar o fluxo para
pro SOC, pro CIEM, pro mecanismo que você vai centralizar os seus alertas, né? Por que eu pergunto isso? Porque... Só um pouquinho. Por que eu pergunto isso? Porque em determinado momento, se você não tem a correta hardenização, você vai criar uma enxurrada pro SOC enorme, né? Então, como é que tem esse equilíbrio entre o hardening e o SOC? Como é que tem isso na tua visão? Ótima pergunta. Exatamente, uma das razões pelas quais alguns vendors estão optando por essa troca de abordagem é por conta exatamente desse excesso de alarmes. Por quê? Geralmente a nuvem ela começa numa área que não é uma área expert em segurança, ou seja, é a área ou alguém quis para resolver um problema, ou alguém botou um cartão de crédito, ou uma área de negócios foi visitada por um vendedor de nuvem, apresentaram uma solução, eles acharam muito legal e começaram a comprar, ou aí eu vou denunciar um pouco a minha idade, talvez a de vocês. Eu sou um product manager, tenho um projeto, pedi hardware, ele vai levar 6 meses para chegar e tem aqui a nuvem disponível, veio o vendedor, disse que é só fazer um POzinho bem pequeno aqui com o meu time de compras e meu projeto sai em semanas. Não mais em 6 meses, porque a TI me pediu 6 meses para adquirir servidores do vendedor X para colocar aqui no meu data center. Acho que com isso eu denunciei a idade aqui minha e talvez de algum de vocês, porque eram problemas que a gente vivia isso há muito tempo, inclusive no Brasil. Perfeito. Então, no momento que você vê que a nuvem ela não é configurada corretamente desde o princípio, e até tem alguns estudos que mostram, ela não vem configurada nem quando você cria a conta, ou seja, ela já vem porque eles priorizam a facilidade de uso e não o correto configuração do ponto de vista de segurança, realmente essa enxurrada de alarmes vai acontecer. E essa enxurrada de alarmes estava, entre aspas, no time que não é apto a resolver esse problema, que era um time dedicado de Cloud Security. Que você tinha esses alarmes com um time de Cloud Security ou um time de segurança não especializado, que tinha que compartilhar esse alarme com o SOC, de alguma maneira, ou seja, uma integração com um CIEM de mercado específica. O SOC também não sabia muito o que fazer com isso. E no fim do dia você tinha um círculo vicioso aí de que quem é o owner do problema, ou seja, quem é que vai chamar o product owner, quem vai chamar o dev para corrigir uma configuração inadequada ou como se disse muito bem aí, um problema de overprivilege, de privilégios mais altos. Então, o que foi colocado? É que se você olhar hoje as soluções de CIEM, elas são as primeiras que estão embarcando inteligência artificial. Então, a promessa que esses vendors estão fazendo, que eu quero ver, juro para você, eu estou até em POC com isso, assim, numa solução pré-mercado, tá, que vai ser lançada um pouco mais para frente, mas já anunciou, mas ainda não está on live, ou seja, um vendor anunciou que fez esse ciclo, mas ainda não fez o ciclo completo. É exatamente isso, ou seja, a IA dessa solução de CIEM vai já fazer esse pré-filtro, essa pré-análise, limpando esses alertas e, dependendo de como você configure um outro tema muito importante, que é o XSOAR, você vai ter, inclusive, resposta imediata. Então, é a promessa que estão fazendo. Vai mudar o jogo, hein? Se for real. Muda o jogo. Exatamente. Porque um grande problema hoje, em InfoSec de uma maneira geral, é o noise, né? Alerta pra todo lado. Cara, é um absurdo. E eu sempre volto ao feijão com arroz das coisas. Você pega um carro, o carro tem lá teu painel, que tem ali uma série de ícones que vão acender caso você tenha um problema, ou quando você acende a luz, na lanterna, a seta e tal. Você tem ali um pré-definido, né, um conjunto de problemas ali que você vai ser alertado. Mas seu painel não vive piscando. Não tem falso positivo. É certeiro, cara. Se acendeu a luz do motor, mano, tem um problema ali no óleo, na temperatura, sei lá. Tem alguma coisa pra você parar pra olhar, né? E assim por diante. E quando a gente vai em cyber, em TI, né? Nem segurança. Em TI, quando você para pra olhar qualquer tipo de alerta e monitoramento, é um absurdo, cara. É um número absurdo. Só em AppSec já é um absurdo.
falso positivo. Quando você abrange isso para CyberSec, que a gente está falando já de ativos, máquina, servidor, vira outro caos. Aí agora o Ronaldo colocou muito bem. Quando você precisa monitorar os ativos de nuvem, nossa, cara, vira um pandemônio. Eu lembro, produção, acha pra gente aí, produção. Algumas temporadas atrás a gente gravou com o mestre Yuri. O Yuri, fugiu o sobrenome dele agora. Yuri Diógenes. Yuri Diógenes. Diógenes, Microsoft. Sim, da Microsoft. Eu conheço ele também bastante. Que ele trabalha no time de desenvolvimento do Azure Sentinel, se eu não me engano. Defender for Cloud. Defender for Cloud, sim, exatamente. É exatamente a abordagem Microsoft do que esses outros vendors estão fazendo. Defender for Cloud monitora Azure, AWS e Google, e o Sentinel é a solução de CIEM, XO. Exatamente. Boa. Porque eu lembro que na época foi um episódio que a gente falou sobre Cloud Hygiene. A produção tá pegando aí pra gente? Já a produção traz. Já tem aí, produção? Cloud Hygiene, já episódio 29, na terceira temporada. Essa produção. Vai ter aumento, produção. 21 de julho de 21. Eu vou te dar um aumento. Esse cara é demais. Marcos, vou te dar um aumento por essa agilidade e eficiência aqui. Mas eu lembro disso. Esse Cloud Hygiene acaba sendo um novo tópico, não tão novo assim, de que essa ideia, de que esses fatos que o Ronaldo trouxe pra gente agora, tende a, eu não vou dizer eliminar isso, mas a facilitar isso pra gente. Né? E o Benhur colocou muito bem uma pergunta. Cara, você tem um trabalho manual ali, como é que vai ser, né? Que a ideia é de que a IA também resolva esse gap. Então, você já cria um problema e já resolve ao mesmo tempo, né? Entre aspas, né? Cara, esse tema aqui vai ficar 2 horas gravando aqui. Pode ser. E acho que colaborando com que... Tecnologia. Desculpa, tinha soltado a vinheta antes, demorou. Segue, Ronaldo, segue. E colaborando com o que você disse, quando a gente fala, por exemplo, de iniciar a nuvem, e aí é um tema que eu vivi em alguns clientes e até mesmo atualmente, é você criar uma estratégia de IAM que atenda ao que se necessita. Porque correto não existe, mas acho que o principal ponto aqui, para até primeiro tirar um pouco desse noise, é você ter uma estratégia de IAM onde você consiga, ao mesmo tempo, atender a área de negócio e consegue estar seguro. Por exemplo, uma coisa que a gente usa muito é ferramenta de monitoria dentro do Sinep, é monitorar os acessos da nuvem não utilizados. Por exemplo, eu dei um asterisco para uma entidade, porque na nuvem você consegue dar direito não somente para pessoas, para objetos, para configurações, para tudo. Ou seja, tudo pode dar direito em tudo. Um tema que a gente faz muito e que gera até relatórios gerenciais é sobre o que essa entidade está usando. Por exemplo, eu dei um asterisco para uma API Key. O que foi nos últimos 60 dias, o que essa API Key usou? Porque a pessoa pediu, porque tem que ter e tal. E aí, a partir desse reporte, eu diminuo esse direito. Eu vou trabalhando na raiz do problema. Ou seja, ao invés de eu pegar 300 alarmes de overprivilege e tentar tratar, não. Eu vou, beleza, o que essa API Key usou? O que esse EC2 usou? O que esse administrador usou? E a partir daí eu vou gerando novas roles ou novas policies que vão... A própria ferramenta faz isso. Ela gera sugestões de roles. E aí você vai trocando e, claro, vai fazer a monitoração, porque pode ser que alguma coisa que avisa, ou seja, tem um plano de comunicação adequado, você não pode fazer isso sem avisar. E caso algum direito que foi removido seja utilizado, você reagrega ao seu ambiente. Você agora vai no tempo. DevSecOps. Vamos melhorar essas vinhetinhas. Manda aí, Marcos, manda aí. Não, cara, só que isso que o Ronaldo tá falando é uma coisa até meio que tá trazendo algo que eu sou meio leigo nessa parte de Cloud Security, então pra mim tá sendo um aprendizado e eu tô conseguindo captar bastante coisa nova. Acredito que pra muita gente tá ouvindo também. Somente essa parte de overprivilege e tudo mais, que era uma coisa que a gente sofria com isso, né? Qual permissão dá? Quando dá? Pra que fazer? Pô, vira e mexe, quantas vezes você não colocou ADM pra tudo lá e deixou rodando e foda-se. E isso eu trabalho... Eu lembro de ter um... Fugiu o nome agora, mas tem um princípio lá que a gente fala de segurança, que é o deny by default. Então você bloqueia tudo, Sim. e o cara fala, legal, eu preciso liberar tal coisa.
Isso num ambiente on-premise é muito simples. Cara, precisa acessar a máquina A, precisa acessar a máquina B. Beleza, tá aqui, lindo, maravilhoso. Numa cloud, o recurso X precisa falar com o recurso Y. Tem tanta coisa no meio, às vezes, envolvida, que só a permissão de X para Y não é suficiente. E isso que o Ronaldo falou, cara, asterisco, monitora o que usou, bloqueia o resto. Tem ali uma janela de exposição no meio? Tem, né? Dá para ser mitigado? Dá, mas acaba sendo a saída. Não adianta você bloquear tudo e sair liberando o que é necessário, vira um negócio quase que inviável, eu diria, dependendo do contexto de você fazer esse permissionamento. Né? Então acaba sendo uma alternativa, né? De libera e depois vê, monitora. E o Ronaldo comentou muito bem, a solução vai te entregar isso também, olha. Né? Nos últimos 90 dias, o recurso A usou o XYZ, quer bloquear o resto por padrão. Tem um exemplo bom disso, quando a gente fala de SCA, qual que é o NPM? Quando você roda lá um NPM audit, ele te fala, ó, biblioteca XYZ tá com vulnerabilidade. Quer atualizar? Você aperta o botãozinho e ele atualiza para você. Outras, ele vai falar, ó, você quer atualizar, mas vai quebrar. Então, eu não recomendo atualizar automaticamente. Você pode dar um force lá, hard e tal, e ele vai atualizar o pacote ainda assim. Então, é mais ou menos isso. Olha, tem isso aqui, vai te quebrar, né? Ou isso aqui pode fazer, que eu garanto que não vai dar problema. Então, traz um pouco aí de alívio, eu diria, né? Para esse contexto, né? Mas legal. Vou fazer um switch aqui do tema. A gente está falando bastante de cloud e tudo mais. E se a gente descer um pouco o nível, né? A gente voltar para a aplicação. E aí a gente tem muita solução que hoje em dia tá hoje em dia não, nos últimos 2 anos acho que eu tenho visto esse boom, que são os ASPMs, né? Application Security Posture Management. Que eu sou muito fã, gosto muito, porque ele traz esse poder de consolidar 10, 15, 30 outras soluções num lugar só, você fazer a gestão de ruídos, aquela coisa toda. O que vocês acham disso? Eu vou começar pelo Benhur, que o Benhur gosta dessas coisas também. E depois a gente passa pelo Marcos e aí o Ronaldo faz esse comentário final. A SPM, comprar, não comprar? SPM, preciso, não preciso? Bem, assim, hoje eu não sei se a gente tem ASPMs no mercado maduros o suficiente. Isso é uma primeira pergunta primeira questão que eu queria levantar. E aí a questão é, o que eu falo sobre madurez? O que significa madurez nesse contexto, né? É atender com qualidade a proposta e a expectativa que se tem de um ASPM, né? Então, por exemplo, tem ASPMs que são centralizadores de resultados, né? Então, olha, você importa de tal lugar, eu consigo importar de tudo e eu orquestro para vocês. E tem outros que fazem tudo, né? Eles querem integrar tudo ali dentro. Agora, a questão é, um ASPM centralizar resultado, para mim, é 20% da responsabilidade que um ASPM deveria ter. O que eu quero quando eu quero centralizar resultados, eu quero tomar decisões. E uma coisa é você ter 20, 30 aplicações, poder olhar um panorama geral e tomar uma decisão. Outra coisa é você ter 1.500, 2.000 aplicações, né? E aí você precisa tomar as decisões com base em algo que já resumiu sua principal problemática para você, né? E então, por exemplo, assim, cara, quais que são as bibliotecas que eu tenho com maior vulnerabilidades? Cara, não basta me dizer, são essas bibliotecas aqui. Me dá um ranking de 1 a 5.000 numa lista, entendeu? que eu vou ter que ir manualmente, um por um, e corrigir. Caralho, isso eu não preciso, mano. O próprio CI já vai dizer pro cara lá que tem que corrigir. Agora a questão é, quais times costumam ter mais bibliotecas vulneráveis? Por que existe esse ranking de bibliotecas vulneráveis em tais setores da empresa? Quais são as tecnologias que mais tem e quais são as principais soluções aplicadas, né? Então, isso eu vejo que ainda tá engatinhando, sabe? Porque assim, ó, pegar todas as bibliotecas, dizer todas as vulnerabilidades que tem, e plotar num dashboard um monte de gráfico e me dizer que aquilo ali é insight, cara, não, velho, Excel já faz isso faz 20 anos, cara.
põe os dados ali e te entrega o negócio com os gráficos, tá ligado? Me entrega insight, cara. Me entrega insight, sabe? Aliás, ainda tô meio fica calmo, não vou me estressar. Mas o Benhur trouxe. O Benhur mencionou a solução. Como é que eu posso chamar ela? Cara, o Excel tá aí há anos. Você roda até jogo em Flash dentro do Excel. A parada faz tudo, cara. O Excel é sensacional. É um dos softwares mais fantásticos que eu já vi, mas é muito bom. E o Defect Dojo faz isso que você falou. O Defect Dojo já tem bons anos ali. O Defect Dojo faz um acumulador de vulnerabilities de graça, né? Enfim. Fala aí, Marcos. Não, que eu concordo com o Benhur nesse ponto. E digo mais, tem muita solução de AppSec que tá tentando migrar para esse mundo de SPM. Teve uma delas que comprou a Enzo Software lá, que era um SPM bom pra caramba. Tem outras soluções aí no mercado, só que, de novo, né? Estão só agregando ali, trazendo dashboard bonitão. Mas falta ainda esses insights para ajudar na tomada, igual o Benhur falou, né? Por mais que eu veja que é um caminho que o pessoal tá seguindo, de deixar de ser uma solução, só uma solução de AppSec, tá virando uma solução de SPM, vamos dizer assim, tá colocando Cloud Insights dentro, tá colocando parte de Supply Chain, SaaS, tá colocando tudo lá, mas na hora de te ajudar a tomar a decisão, você tem que fazer basicamente manual, né? Então eles juntam ali e falam, legal, tem 1.500 separado em 10 produtos, vamos dizer assim, na empresa, e você vai ter ali 1.200 vulnerabilidades desses 10 produtos ali. Pô, mas como eu corrijo? É a história Me ajuda. É a história os dados a gente já tem. Você precisa pôr inteligência nesses dados. Né? Tipo, eu tive a oportunidade nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, desde que eu fui na Black Hat em 2000. Quando que a gente foi na Black? 22, 25, 22, Você sei foi lá. 23. Tava lá em Las Vegas. E aí, eu vi muita solução de ASPM que era só agregador, só insights, entre aspas, né? Insights que o Notepad já te dá, se você tiver tempo e paciência para ler. Mas algumas, como a Piro, como o SciCode, que não patrocina, a gente não ganha nada para falar sobre isso, mas a gente está aqui para informar as pessoas, que trazem um pouco de inteligência nessa questão que o Benhur falou. Então, você tem aqui um monte de vulnerabilidades, mas no cluster X, na cloud tal, em produção, em vez dessas 1.000, você tem 3. Então, você tirou 997 alertas da frente. Pelo menos para focar. Você vai focar nessas 3, porque eu tô vendo que você está monitorando aqui a cloud, e aí já tem um pouco de KNAP junto, né? Porque tá olhando ali os teus clusters, tá olhando ali a tua cloud. Não necessariamente a cloud em si, mas o que ela está rodando lá, olhando para o código necessariamente. Então aí sim é trazer inteligência pro dado que a gente já tem. Esses dados a gente já tem, né? Mas enfim, só um parênteses antes do Ronaldo comentar. E aí, Ronaldo, o que você acha? Te compra um SPM ou deixa para lá? Então, vamos lá. Eu vou dar uma visão um pouco diferente, uma visão do que, pelo menos, onde eu trabalhei já vem fazendo. Essa visão de ASPM, aí eu não sei, eu até talvez recomendo vocês a explorar um pouco mais um tipo de ferramenta que eu vou falar aqui, está muito dentro do Synap. Ou seja, se você pegar hoje os 3 big players de Synap e colocar todos os módulos para operar, não digo não vou ser tão conciso aqui, mas eu acho que de 80% a 90% das respostas que vocês estão querendo vai estar lá. De exatamente, ok, eu tenho essas vulnerabilidades, elas estão nesses pacotes, ou estão, e aí um outro ponto relevante, podem estar inclusive no seu IAC, ou seja, às vezes a vulnerabilidade ela não está num pacote específico que você deve estar usando, mas sim numa configuração equivocada que foi criada para que o software funcione, ou seja, porque geralmente, dificilmente você controla muito bem os códigos de IAC, é difícil, é uma tarefa muito, muito complicada, você controlar Terraform, controlar ARM templates, controlar CloudFormations, Puppet, Chef, e por aí vai, depende, aí tem o seu sabor aí. Então, o que o Synap, nesse ponto, cumpre razoavelmente bem? Ele cumpre esse papel de te dar insights da onde realmente está essa vulnerabilidade e qual ambiente essa vulnerabilidade está. Te dou um exemplo muito claro. Imagina que você tem a sua aplicação executando alguma coisa com Node ou com whatever.
E esse NPM, essa aplicação, realmente tem 10 ou 15 pacotes que o dev optou por usar uma versão antiga, a versão que ele conhece, por aí vai. Quando você integra um Synap desde o início até a execução, ele vai conseguir te dizer, primeiro, no momento que o cara está codando. Não, infelizmente, praticamente nenhum Synap hoje faz SAST. Então, SAST a gente tira da equação. Mas no momento que o código já está compilado e já foi feita essa pré-sanitização feita pelo SAST, ele vai pegar essa imagem de container, vai detectar o ambiente de nuvem, ou depende da solução, ambiente on-premises, que esse container vai executar. E no Requirements TXT, por exemplo, ele vai ler lá tudo que está sendo requerido e vai dizer, ó, aqui tem problema. E esse problema vai à produção ou está indo para um ambiente de QA. Você vai criar regras de negócio ali, aonde você inclusive bloqueia essa execução. Ou seja, o que eu gosto muito dessas soluções de Synap, e a gente usa muito, é bloquear, dependendo da regra de negócio, a regra de segurança que você tenha, e que já cria um PR de correção, dependendo da gravidade que você queira dessa coisa. Ou seja, você não deixa acumular bem. Uhum. Assim, acho que o grande problema é esse acúmulo de vulnerabilidades que estão em todo o local e você acaba ficando difícil de tratar. Uhum. Quando você está com Synap, pelo menos o módulo de segurança de aplicação incluída no Synap, ela te dá um pouco mais de respostas. Uhum. Então, acaba facilitando um pouquinho, não é perfeito, óbvio, ou seja, tem que se fazer um trabalho de triagem mesmo, e acho que o grande trabalho é você ter a tua criticidade muito bem definida. Olha, vulnerabilidades high e critical não entra, é no go, por exemplo. E a partir dali você cria regras de negócio e diz, não vai entrar, PR volta, ou alguém, e aí se resolve de duas maneiras, ou a correção ou carta de risco. E isso a gente está falando de desenvolvimento propriamente dito, porque a gente está falando do nível do PR, não está falando do deploy lá no momento. Cara, é PR, o cara terminou ali, vai fazer um merge, tipo, ainda é em tempo de desenvolvimento, que é o que eu gosto muito, porque você tá cedo no processo. Cara, fiz meu PR aqui, opa, não passou nas políticas que a gente definiu. E eu sou muito Capitão Nascimento, né? Não vai subir ninguém. Então eu gosto muito dessa história de definir essas políticas. Você falou um exemplo clássico, né? Critical e high não sobe, bloqueio automático e tal. E aí você tem as exceções, carta de risco, o famoso carteirada, alguém vai lá e faça porque eu quero, que eu sou o dono, né? Também acontece, enfim, desde que isso seja monitorado e tal. Mas sempre tem e aí esse ponto é legal pra gente discutir, sempre tem uma barreira, né, cara? Apesar de ter essas políticas, a gente bloqueia automático, tal, mas isso atrasa o desenvolvimento, isso atrasa o meu dev, isso atrasa a minha entrega, blá, 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 blá. E aí eu vou invocar ele, o mestre, que adora, né, bater nos devs. Benhur, como é que você resolve essa treta aí de mas vai atrasar, mas eu não quero, mas não sei o quê. O que a gente faz, mano? Eu gosto de implementar as políticas, deixar tudo isso automatizadinho, bonitinho. Bota lá, cara, você quer bypassar isso aqui? Bota 3, 4 approval ali. Mas e aí, mano? Como é que a gente faz isso? Assim, sou fã de duas coisas, tá? Pelo menos são as duas únicas que eu vejo hoje com maior funcionamento, até mesmo em escala, né? Porque às vezes quando a empresa é pequena, tem 20, 30, 40 devs, né? Tem uma forma de trabalhar, né? Quando tem 15 mil devs, tem outra forma de trabalhar. Tu precisa escalar os processos também, né? Porque, por exemplo, se sempre que a gente encontrar uma vulnerabilidade autocrítica, a gente não puder deixar passar, porque tem que falar com o time de segurança, e o time de segurança é a escala de 1 para 500, você nunca vai escalar isso, né? E o time de segurança vai acabar sendo o bloqueador de negócio, né? E não mais o time que ajuda a, né, ir com segurança e não bloquear por segurança, né? E aí eu tenho um tema que fala assim, que é o que a gente chama de que segurança pode virar o departamento de prevenção de vendas. Então tem que tomar cuidado com isso. É um bom ponto. É um excelente ponto. Boa.
Parecendo seriado, né? Que as pessoas riem pra você no seriado. Enfim, manda aí. Sitcom, né? Deve ser cop sitcom aí. Desculpa, continue. E aí são duas coisas, né? A primeira questão é entender os níveis de criticidade, né? E quando eu falo nível de criticidade E aí é onde entra realmente a madurez do que tu tem de tooling, por exemplo, né? Que nem alguém quer colocar uma biblioteca core dentro de um produto e essa biblioteca core não tem a licença que é permitida dentro do produto. Simples assim. Aí, por exemplo, porque assim, ó, depois você não vai conseguir remover essa biblioteca, você não vai conseguir trocar essa biblioteca, porque ela é um React da vida dentro da sua solução, né? Entendeu? Ela é a base de tudo, né? Então, tu tem aquelas que é de fato, que é o no-go. Então, cara, isso aqui é no-go. Só que o problema é, o dev não pode descobrir que aquilo ali é um no-go só depois que ele implementou e pediu ajuda da equipe de segurança. Uhum. Que é aí que tá o atrito, né? Nenhum lugar tá nada sobre cara, quais são as boas práticas de segurança, não foi passado no onboarding do cara, não tem em nenhum lugar o que são os no-goes de segurança da empresa, né? Nenhum lugar tá escrito isso, daí quando ele faz, ele vai descobrir de runtime que ele tá tropeçando nas pedras, né? Isso eu acho que é muito ruim. Então, definir esses no-goes, beleza. O outro é a questão do beleza, não é só você dev que tem que assumir essa responsabilidade. Porque você está agregando uma vulnerabilidade, um problema de segurança dentro de um produto que é da empresa. Não é sua decisão, né? Então, dependendo da criticidade, a outra questão que eu gosto muito é dependendo da criticidade da vulnerabilidade, você ter o nível de permissão para estender o tempo de correção daquilo. Não dizer que não vai fazer. Porque muitas vezes o que ele pode não ter naquele momento é, cara, eu não consigo corrigir isso agora para poder colocar em produção. Talvez ele fale assim, cara, é que eu não quero corrigir isso. Não, tu tem que corrigir. Tu tem que corrigir. Não tem uma questão de não correção, né? Você tem que corrigir. Agora, você não quer corrigir agora, você quer corrigir em 30 dias? Então, olha só. Essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade média. Você tem que pedir para o seu líder direto a aprovação disso. Então, você e o seu líder estão aprovando que vocês estão estendendo o risco da empresa. Tá? E tá tudo bem, né? Desde que isso seja... Você falou muito bem. Desde que isso seja monitorado, não vou corrigir hoje, vou corrigir daqui a um ano, tá tudo bem. Todo mundo entende que tem um risco ali e segue a vida. A vida é assim, né? E se for critical? E aí? Né? Vou dar um exemplo lá. Tu tem um carrinho de compras lá e o cara conseguiu uma forma de colocar a R$1 a tua compra e passar a entregar. Tá, vamos lá. Quem é que vai dizer que não vai corrigir isso agora? Uhum. Quem não vai corrigir isso agora é o diretor de engenharia da área. Esse cara vai ter que dar um ok que ele está colocando esse risco em produção. Então, agora a pergunta é, quando chegar pro dev e falar que ele tem que pedir a aprovação do diretor para colocar essa vuln em produção, como é que tu acha que esse dev vai chegar pro diretor lá, 2, 3, 4 cargos acima dele e dizer, olha, eu quero colocar em produção uma funcionalidade que se der um errinho as pessoas conseguem comprar por R$1. $1. Impacto direto no negócio, né? Como é que tu vai apresentar para esse cara? Então, aí você vai pro banheiro, dá um cagão e volta pra mesa e faz. Faz, é isso aí. É isso aí. Marcos, ele tá com a touca do Deadpool hoje e tá se comportando igual o Deadpool. Assim, eu acho que ele pode ser uma visão meio pau no cu? Pode, ok. Só que assim, de um lado a gente tem uma vulnerabilidade crítica pro negócio, do outro lado tem um cara que não quer corrigir. O que eu faço? Eu deixo esse cara não corrigir. Entendeu? Se ele não quiser. Porém, se esse cara quiser tomar a decisão dele, a decisão tem que ser tomada em conjunto com o impacto para a empresa. Então esse cara tem que pegar isso aqui, ele tem que
ele tem que passar pelo próprio processo dele para fazer o que ele quer com relação à segurança, entendeu? Vai ter que apresentar um risco absurdo para alguém muito alto e dizer, não, vamos fazer, entendeu? E o cara lá de cima que vai correr o risco. Agora, quando começar aos indicadores de venda, o itens vendidos subir e a quantidade de dinheiro descer lá na métrica de produto, e eles perguntaram o que aconteceu, pergunta se o diretor vai querer estar com o nome dele dizendo esse cara aqui aprovou. Entendeu? Nunca, jamais. E não vai ser o nome do dev, desse dev que vai estar lá, vai ser o nome da diretoria, né? Rapaz. Então, sei lá, eu gosto mais dessa abordagem. Boa. Jovens, a gente estendeu 45 de episódio. Ronaldo, quer falar mais alguma coisa? Cara, você é o convidado, manda aí. Quer pegar mais algum tema? Então, esse é um ponto bastante relevante, porque quando a gente também está falando de correção de código e tudo mais, tem aqui um outro item que, pelo menos na minha carreira, a gente usou muito, mas é muito odiado por devs e é muito odiado também até mesmo por algumas pessoas, amigos meus até que trabalham mais em AppSec e tudo mais, que é o nosso amigo Web Application File. O AFzão aí. Grande O Benhur gosta, viu? O Benhur é a primeira coisa que ele bota aí pra funcionar em qualquer ambiente. Porque quando o Benhur estava dizendo exatamente isso sobre vulnerabilidades, quando a gente fala de business logic, que é esse tipo de vulnerabilidade que o Benhur está dizendo muito bem, ou seja, que nem deu erro, eu posso mexer via burp na aplicação, jogar no front-end para o back-end um preço diferente e o back-end aceitar essa falha clássica. Realmente não tem muito que um WAF pode fazer. Mas, quando, pelo menos nos ambientes que eu trabalhei, vários deles, a gente conseguia dar a opção para o dev, que é o seguinte, beleza, você não tem tempo, você não tem orçamento, ou o negócio não permite que essa aplicação fique mais 10, 15 dias para que você troque essa vulnerabilidade. Você troque a lib vulnerável ou a lógica de programação vulnerável. Ok. Mas, então, você vai ter que ter o WAF modo preventivo full power na sua aplicação. E você é o responsável por colocar ela o WAF amigável, WAF friendly. A gente sabe muito bem que quando a gente bota um WAF numa aplicação que ela não foi escrita com o WAF, ou seja, que é um outro grande problema que nós temos muito, que o ciclo de desenvolvimento de software vai de uma maneira. Chegou lá no runtime, a aplicação está pronta, estamos lá com Cloudflares, Akamais, Hypervas, e geralmente coisas não muito legais acontecem. Qual a opinião de vocês sobre? Agora eu vou falar o meu lado, que é o lado que configura e que bota isso, e o lado de vocês que estão apoiando os devs. Cara, eu vou dar um exemplo bem simples e já expõe minha opinião. Eu trabalhei numa dos maiores de turismo aí do Brasil, Latam e tal. E, cara, a gente começou o projeto de WAF, tinha toda a aplicação, e-commerce, aquela porra toda. Não tinha WAF, não tinha nada. Compramos o WAF. É só virar o DNS. É só isso. Cara, para instalar o WAF é 1 minuto. Vira o DNS. Só isso. Eu saí da empresa, mas eu demorei 6 meses, acho que 7 mais ou menos. Eu saí da empresa, continuou lá, passou quase 1 ano de contrato com o WAF, não renovou, cancelou e não implementou e desistiu do projeto. A gente não implementava. Virava o DNS, cagava um pedaço da aplicação não sei aonde. De madrugada, né? Porque tem downtime, aquela coisa toda. Outro dia, arrumava, descobria. Virava o DNS, cagava outro pedaço da aplicação. Eu cheguei num nível de a gente implementou um dia, virou o DNS, de descobrir que chegava um request lá. DevSecOpsPodcast.com.br, que chegava, ia para uma API, que ia para o banco, que voltava, que ia para a mesma API, que ia para o banco. Tinha request em loop na parada. No e-commerce inteiro. Então, assim, qualquer coisa que você colocava de viragem de DNS, cagava a aplicação. Ou indisponibilizava um carrinho da vida, ou a pesquisa de produto, ou tudo, ou... Nunca entrou redondo, literalmente nunca entrou liso, o Marcos gosta de falar. Então, assim, a gente ficou 7 meses, eu fiquei 7 meses, praticamente todo fim de semana tentando virar essa porra. O WAF, assim, o WAF de mercado conhecido, tá? Não era um problema do produto em si. 7 meses, eu saí da empresa, veio pandemia e tal, logo na sequência eu saí da empresa, aí conversando com o pessoal que ficou, cara,
a gente passou os outros 7 mais 4, né, pro 11, 12, enfim, e virou o contrato, a gente cancelou e não implementou o WAF, foda-se. Porque, é o que você falou, a aplicação nunca foi escrita com boa prática nenhuma. Inclusive o lema nessa empresa era, não tenha dó de código. Aqui as coisas têm que fazer funcionar. Então, assim, cara, tudo funcionava, vendia. Qualquer coisa que você precisava colocar no topo, né, numa camada acima, cara, cagava com tudo. Eu sou muito fã do WAF, a solução não é um absurdo, a solução é muito foda. Mas, cara, esse casamento nunca funciona muito bem se não é do começo, né? Pelo menos foi a experiência Mas que eu eu tive. digo assim, mas eu digo uma maneira de, pelo menos, amenizar essa falha. Qual é, pelo menos, que a gente implantou em algumas situações e tem, inclusive, nos ambientes atuais que a gente coloca? Não rodar o WAF apenas na produção, ou seja, ter uma instância, ou seja, no momento do QA, o WAF fazer parte do QA. E isso quase ninguém faz. Assim, é um paradigma, às vezes, ou por falta de orçamento, ou por falta de conhecimento, ou braço, mas pelo menos a maneira que a gente amenizou isso, que ainda ocorre muito, de a aplicação, você bota o WAF em modo preventivo e ele começa a dar pipocar, primeiro, deixar um bom tempo rodando em modo detectivo. Ou seja, deixar ele apenas monitorando e te criando reportes do que ele poderia quebrar se der problema. Isso é um modo que, pelo menos quando eu estava em um vendor que tem o WAF, a gente fazia muito. Deixava pelo menos 3 a 6 meses. E é por isso que eu estou falando. Assim, o contrato que geralmente faz de WAF é 3 anos. Um ano realmente aconteceu. Exatamente o que aconteceu com você, acontece com os clientes que só fecham um ano. Por quê? Não tem, como o Benhur falou muito bem, não tem tempo de amadurecimento do ciclo completo, que é o amadurecimento de deixa eu pegar a minha informação, deixa eu analisar, deixa eu trabalhar com o meu time de dev e deixa eu dosimetrar um WAF, porque o WAF, o problema do WAF é a dosimetria. Por isso que eu brinquei, o WAF full power. Se tem uma vulnerabilidade muito séria, porque a gente faz uma feature do WAF que se chama Virtual Patching. Que é basicamente a lib está vulnerável, mas o WAF conhece o CVE e a requisição, que nem, vou dar bem clássico, Log4j, vamos no Log4j, que é o mais famoso de todos e bem simples de se explorar. Ou seja, se eu tenho, vamos supor, e eu vivi isso na época, Log4j não pode ser trocado agora. Só daqui a X tempo que eu não tenho dinheiro, e meu Java tá rodando, e vamos que vamos. Então, o que a gente fez? A gente botou o WAF, estava na dosimetria baixa, a gente botou ele na dosimetria alta e com o Log4j em modo Virtual Patching. Ou seja, e a gente testou muito isso, até o vendor mesmo falou, cara, esse Virtual Patching aqui, desculpa falar, tem que ser uma camisinha que não pode furar. Literalmente. Eu até brinco que o WAF é a camisinha da aplicação web, eu brinco com isso. Então, a gente falou assim, ok, vamos fazer vamos deixar assim, porque você não consegue trocar, porque é uma coisa muito crítica, mas a gente vai botar o WAF em modo Virtual Patching, protegendo as requisições que venham dessa vulnerabilidade. É o trade-off que se faz e, tem jeito, né? Novamente, alguém tem que estar assinando, novamente, tem que ter o high level, tem que ter um sponsor bem grande, nível CISO até CIO, para que isso seja, porque as pessoas vão encontrar dificuldades, como você mesmo disse muito bem. Um ano é um prazo que eu vejo para o WAF curto, numa aplicação grande, numa empresa grande, porque você precisa no mínimo de 3 a 6 meses de inteligência para poder começar a colocar PRs no seu time de dev para dizer, ó, isso aqui vai quebrar e é business. Ou seja, você tem que pegar a informação que o WAF vai te gerar em modo detectivo, estudar ela, entregar ao time de produto, identificar o que efetivamente é business core, como você disse muito bem, quebrar carrinho, consultas em loop, caracteres que não deveriam estar e estão, e o WAF vai quebrar. E aí sim começar essa implantação do WAF em dev. Eu só falo, muita gente não mas eu particularmente gosto, porque o dev compile o código e execute o código com nem que seja o preventivo, nem que seja o detectivo,
para que tenha um reportezinho dos problemas, e aí sim você coloca no ar de uma maneira um pouco mais efetiva e com calma, ou seja, 3 anos. É projeto de 3 anos para mim. É que nem SAST. Acho que para mim, SAST também é outro cara que é projeto de 3 anos. Mas a gente fica para outro papo. Não é tão simples. E antes de você comentar, Marcos, eu tô sem a vinheta aqui, mas a gente vai estrear um quadro aqui no Deve Ser Cos Podcast, que é o Dev May Cry. Os devs devem chorar. E acho que inaugurou perfeitamente. O que faria um dev chorar? Bota o AF em desenvolvimento. Os caras vão peidar agora. Cara. Não, eu só fui ver um AF funcionando mesmo quando cheguei na Europa, cara. Antes disso, no Brasil, só ouvia falar, mas era igual o Cabeça de Bacalhau, nunca vi. Uma lenda, né? É uma lenda lá. Eu fui ver realmente aqui. A gente fazia fazer funcionar novamente, com essa premissa. Tem que ter tempo, Isso né? vinha desde o primeiro dia da pré-venda. Se fosse um AF de 1 ano, eu vou ser sincero que já desanimava o account manager, já desanimava o time. Porque a gente sabia que a insatisfação ia ser grande. E essa estratégia que você falou, né? Nesse projeto que eu tive, a gente implementou em pré-prod, a gente tinha um ambiente de pré-produção e funcionava. Em produção não ia, porque tinha tanta coisa diferente de ambiente, assim, era literalmente absurdo. E não passou, cara, não deu certo. Eu lembro que depois, na verdade, a gente já tava migrando algumas coisas pra AWS, e alguns serviços a gente conseguiu habilitar o AF da AWS, tipo, direto no API Gateway lá da AWS, então tinha um AFzinho lá que apontava para aquele endereço específico e ponto. Mas pro DNS principal, assim, simplesmente não rodou. Enfim, foi um tema para próximos papos. E por que isso funcionou? Porque o AF da AWS, o AF dos provedores de nuvem, porque senão vão pensar que eu estou criticando um provedor de nuvem, mas não todos. Eles não têm o escopo completo do ASP Top 10 e eles não têm diversas assinaturas deveras importantes, ou seja, é uma proteção extremamente básica. Funciona, é boa, ou seja, mas ela carece de algumas features que provavelmente o seu WAF de hardware ou de coisa de software tinha, e a sua aplicação sofria um pouco. Bom, Dev May Cry, Dev vai chorar agora com o WAF em desenvolvimento. Fala, Benhur, manda aí pra gente ir embora, pra gente encerrar. Posso largar uma bomba? Solta que a gente já começa. Só vai. Tô em Hiroshima aqui, aproveita. Velho, eu acho que o AF hoje é para mitigar apenas 2 coisas. Vou largar uma opinião muito impopular aqui. Espero ser julgado, mas tudo bem. Peraí. Vai. Jogar a culpa de DDoS no rabo do AF, do rabo do vendedor que tem o AF. Então, DDoS é a primeira coisa. E segundo, para derrubar Script Kid. O resto acabou. O resto faz o teu jogo, faz a tua parte, tuna, protege a aplicação, protege os bagulho, porque assim, ó, eu não vou saber de criar uma solução anti-DDoS. Vamos lá, é uma área por completo, né? Não esquece. Então eu espero que alguém, eu faça, você protege DDoS? Sim, contrato, check. É tua responsabilidade. Te vira aí do teu lado. Justo. O ASP Top 10 ele foi meio sem vergonha, né? Porque quando ele trocou de vulnerabilidade para os riscos, não tem mais como é que você vai mitigar insecurity design, né? No ASP. Porra, mas isso aí foi então eles foi sacanagem demais. Do, tipo, todo mundo que falava, a gente faz o ASP Top 10, fudeu, porque ninguém mais faz o ASP Top 10, né? Agora. Top 9. Então, tem muita coisa ali agora ferrou. Então, para mim, essas 2 coisas. Eu prefiro, assim, delegar essas 2 coisas e todo o resto, cara, fazer dentro de casa, porque é aquele bom e velho, né? Aqui tem um ataque de cross-site script, mas tem o AF. O que o cara mais vê em thread do Twitter é bypass do AF tal. Aí, porra, entendeu? Saca? Tá lá o payload de graça, né? E todo mundo usa, cara. E nessa sua bomba, dá pra... Igual o Marcos falou de Hiroshima, né? Quando os Estados Unidos foi devolver o ataque de Pearl Harbor, né? Eles colocaram umas medalhas, né, na bomba e era do Japão e tal. Pra coroar essa tua bomba aí, e bot mitigation. E bot protection, né? Tem essa outra. Bom, temas para os próximos episódios. Ronaldo, obrigado aí pelo teu tempo.
Acho que a gente abordou várias coisas aqui de uma forma até profunda, né? Alguns tópicos, visões novas aí, que eu acho que foi bem legal. Acho que o pessoal da audiência aí que estiver acompanhando a gente, deixe seus comentários aí. E, Ronaldo, deixa aí teus redes sociais, como é que o pessoal te acha? É só no Twitter mesmo? Como é que é? Basicamente o que eu estou usando hoje muito é o próprio Twitter, né? Como Rony Costa com 0, ou seja, R0NY Costa. Uhum. E meu LinkedIn, que é José Ronaldo Costa, ou seja, me encontra por lá, a gente debate muito, eu gosto muito de conversar sobre a área de segurança, a área de enterprise, que são áreas que eu vivo hoje em dia, ou seja, que a gente está trabalhando muito em relação à proteção das aplicações e agora a proteção das aplicações com AI, que talvez poderia ser um ótimo tema para um próximo debate de proteção. Acho bom. O que é AISec e o que está acontecendo com as aplicações. Essa eu quero trazer. Cara, tem tanto tema assim, por isso que esse podcast muito legal. Tem vida longa, né? Mas como se proteger do bom e velho? A minha avó me cantava uma música sobre segredos expostos. Né? Como se proteger disso? Puta que pariu. E teve um colega que eu conheci, israelense, que trabalha numa startup de Israel. Eu acho que ninguém melhor que os caras para falar sobre algumas soluções, né, cara? Então, vou tentar trazer alguém pra gente falar sobre isso. Ronaldo também se conhecer alguém, enfim, e a gente bate um grande papo aí sobre isso. Bom, acho que foi isso. Jovens, obrigado aí pelo tempo. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. E nosso convidado de hoje... Ronaldo Costa. Boa. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Beijo de luz. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Acabou, esse episódio acabou, mas eu sei que esse conteúdo aqui somou, enriqueceu o seu conhecimento. Então, por isso, eu selecionei mais 2 conteúdos, mais 2 episódios aqui do DevSecOps Podcast que você pode acompanhar na íntegra, tá bom? Então, assiste esses 2 próximos episódios aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e não esqueça de compartilhar com a sua comunidade, com seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu sei que eles também vão gostar e assim você ajuda eles a enriquecer também o conhecimento deles. Valeu, até a próxima!